Poder retornar à Igreja Congregacional Central, rever o meu amigo, pastor André, os irmãos da equipe de missões, Chay, muitos outros amigos, irmãos preciosos. É um prazer poder ocupar esse púlpito mais uma vez, agora num culto de missões. E nós vamos pensar um pouco, irmãos, a respeito do seguinte tema: missões e a glória de Deus. Amém? Missões e a glória de Deus. Antes de nós lermos aqui o texto nas Sagradas Escrituras, também gostaria de parabenizar a igreja pelo centenário, pelos 100 anos. Irmãos, eu também faço parte dessa história, viu? Já acompanho a Igreja Congregacional Central há muitos anos e alguns dos momentos mais preciosos, mais importantes da minha vida, eu vivi aqui nesse lugar. Havia um culto, eu não sei se esse culto ainda ocorre, eu espero que sim, porque ele é uma bênção, chamado Hora Nona. Ainda existe a Hora Nona, irmãos, é uma bênção. Duas coisas muito importantes aconteceram na minha vida por ocasião da Hora Nona. No primeiro momento, eu senti de Deus, assim, no coração, uma convicção inabalável de que Deus havia me chamado para ser um pastor, um ministro do Evangelho. Eu sentia isso no meu coração e eu orava e buscava a Deus e procurava por confirmação para que Deus viesse a me orientar, para que a última palavra quanto a isso na minha vida fosse de Deus. E assim, no culto da Hora Nona, irmãos, Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E eu decidi entregar a minha vida para ser um ministro do Evangelho e eu estou muito feliz por isso. Eu gostaria de ter 1000 outras vidas para em todas elas ser um pastor, um pregador do Evangelho. E a Hora Nona foi o canal, foi o veículo que Deus utilizou para trazer essa convicção ao meu coração. Então essa foi a primeira experiência muito preciosa. E a segunda experiência preciosa que eu tive na Hora Nona foi que em um desses cultos eu pedi a mão da minha esposa em casamento. Que coisa romântica, não é, irmãos? Que bênção, rapaz! Nós vínhamos orando e eu tinha já esse desejo no coração de me tornar pastor, se essa fosse a vontade de Deus para a minha vida. Já especulava qual seminário eu iria para estudar. E, meus irmãos, nesse meio tempo aí, as coisas foram acontecendo. E um culto de Hora Nona, Deus falou no meu coração. Eu conversei com a Raíssa e ela aceitou. Que bênção, irmãos. Só pode ser num culto para ser um milagre desse, né? Eu sou muito feliz com a esposa que Deus me deu, com os filhos que nós temos. E graças a Deus são alguns anos já de serviço ao Senhor. Eu não vou falar quantos anos para os irmãos não terem uma ideia da minha idade. Mas já faz bastante tempo, viu, irmãos? Orem por nós, orem por minha família. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 67. Salmo 67, a partir do versículo 1. Nós vamos ler todo esse texto precioso, uma oração profundamente missionária. Eu gostaria de rapidamente compartilhar esse texto com os irmãos hoje à noite. Salmo 67, a partir do versículo 1. Onde o Senhor nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois guias os povos com equidade e julgas na terra todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração com o nosso querido amigo Chay, de tanto tempo. E agora nós vamos pensar um pouco, irmãos, com base nesse texto tão precioso. O Salmo 67 está intimamente associado ao Salmo 65 e ao Salmo 66, visto que em cada uma dessas orações há um desejo premente no coração do salmista de fazer com que a glória do Senhor se manifeste por toda a terra. Portanto, se há um objetivo de fazer com que a glória do Senhor se manifeste por toda a terra, por óbvio que aqui nós temos uma passagem missionária, porque não existe um único centímetro em todo o universo sobre o qual o Senhor Deus não exerce autoridade suprema, conforme nos ensina um poderoso teólogo chamado Abraham Kuyper. Portanto, irmãos, este salmo é um salmo que possui uma poderosa visão missionária. É uma oração que, se inserida em nossas vidas, pode fazer com que a nossa existência sobre a face da terra, no que diz respeito à manifestação do reino de Deus e à proclamação da sua glória, venha de fato valer a pena.
Nós, infelizmente, não sabemos quem foi o autor desse salmo, mas pelo vocabulário que ele usa, pelo estilo que ele impõe a esse texto tão precioso, nós entendemos que ele é um salmo do período monárquico, do apogeu da monarquia em Israel, muito parecido com os salmos que foram compostos por Davi, né, o mavioso cantor de Israel. Portanto, existem inclusive alguns doutrinadores que entendem que este salmo pode, quem sabe, ser atribuído a Davi, se bem que ele não esteve assinando, assim como nos demais salmos da sua autoria. A métrica do salmo é bem fácil de compreender. Dos versos 1 ao verso 3, nós temos uma oração pela bênção ao povo de Israel. Este homem queria que, com a mesma bênção com que Israel estava sendo abençoado, outras nações também fossem abençoadas. Expandir o reino de Deus, este homem ora para que Deus atenda a duas petições que ele havia feito a princípio, fazendo uma resolução com o Senhor, fazendo um voto, como nós costumamos dizer nos dias atuais, no sentido de que, se Deus atendesse essa oração, ele faria com que a vida dele se tornasse um farol a fulgurar, a manifestar a glória do Senhor até os confins da terra. Esse homem sabia que a missão última, que a missão precípua do povo de Deus era de fato libertar aqueles que ainda viviam sob as garras do inimigo, agrilhoados como que marionetes nas mãos de Satanás, e esse homem queria libertar pessoas, queria pregar o ano aceitável do Senhor, queria fazer com que a luz do Evangelho viesse a resplandecer sobre aqueles que ainda vivem, infelizmente, sobre crassas trevas. Portanto, é uma oração de fato muito apropriada aos dias atuais, irmãos. Porque ainda hoje existe uma miríade de pessoas que, infelizmente, ainda não conseguem discernir, espiritualmente falando, a mão esquerda da mão direita. Não sabem de onde saíram, não sabem de onde estão, não sabem para onde vão. São pessoas que, infelizmente, ainda não descobriram a segunda e mais preciosa etapa das suas vidas. Há quem diga que todo ser humano possui duas etapas muito preciosas em sua vida. A primeira delas é quando ele nasce. Então, nascer é a primeira etapa preciosa em nossa vida. Mas existe uma segunda, que é quando o ser humano descobre para que ele nasceu. Você já descobriu para que você nasceu? O que faz a sua vida valer a pena? Por que o seu coração pulsa? Por que os seus pulmões estão agora cheios de ar? Qual a razão última da sua existência? Esse é o momento mais precioso da vida de qualquer ser humano. Primeiro, quando ele nasce. Segundo, quando ele descobre por que ele nasceu. Ora, irmãos, todos nós sabemos que nascemos para a maior glória de Deus. Nós nascemos para tornar o nosso rei conhecido. Nós nascemos para expandir o reino dele. Nós nascemos para manifestar a sua glória. E quando finalmente a última pessoa comprada pelo nosso rei lá na cruz do Calvário se render ao seu senhorio, receber de maneira positiva a oferta do Evangelho, então a razão de ser das nossas vidas vai se exaurir. A nossa missão finalmente chegará ao fim. E de fato, nós teremos, irmãos, plenos motivos de cantar a plenos pulmões a música que cantamos outrora do grupo Logos, né? Porque os céus se abrirão, a trombeta soará e o nosso Redentor retornará para nos buscar no nome de Jesus. Portanto, com base nisso, há uma informação muito importante nesse texto. Qual seria? Que qualquer visão que não contemple o mundo inteiro não é a visão de Deus. O pastor Ronaldo Lidório fala muito a esse respeito, é um pastor que norteia muito a minha vida e eu concordo com ele. Qualquer visão que não contemple o mundo inteiro não é a visão de Deus, porque a terra e toda a sua plenitude pertencem ao nosso Deus. Há várias passagens nas Sagradas Escrituras que deixam claro para todos nós que este reino do qual nós estamos fazendo parte é de fato um reino universal, um reino que possui a santa ambição de expandir-se até que finalmente a última pessoa que vai estar conosco na glória venha dobrar os seus joelhos e em glória magnificar o nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 49 do seu livro, no versículo 6, nos diz assim: pouco é o seres o meu servo para restaurares a tribo de Jacó
e para restabeleceres o reino de Israel. Eu também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Até os confins da terra, irmãos. A missão que nós temos é alcançar aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação, desde que eles estejam agora, neste exato momento, nos rincões do planeta Terra. Se existe um único ser humano no local mais longínquo, onde qualquer ser humano possa habitar, ali nós temos um campo missionário, ali nós temos que chegar para pregar o evangelho e transformar a realidade daquela pessoa. E é interessante notar que nesta missão nós temos a bênção do Senhor. Ele diz assim para a gente no Salmo 2, versículo 8: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e até as extremidades da terra por tua possessão. E por que ele tem poder para nos oferecer isso? Ora, está escrito, não é? Na grande comissão, que nós sabemos tão bem, Mateus capítulo 28, ele diz: toda autoridade. Isso é magnífico. Toda autoridade foi me dada tanto no céu como na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba como o Senhor Jesus é completamente apaixonado por sua própria glória. Ele diz: me foi dada toda a autoridade sobre todas as nações, para que vocês ensinem a estas pessoas todas as coisas que eu vos ensinei, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Perceba, a ideia é sempre de completude, são todas as nações, ensinando-lhes todas as coisas, todos os dias, até a consumação dos séculos. Verdadeiramente o nosso Deus tem autoridade para nos enviar onde Ele quer. E onde quer que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, ali a bênção do Senhor repousará sobre nós. Porque enquanto nós cuidamos da obra de Deus, irmãos, não se enganem, Deus cuida de nós. Isso faz o nosso coração descansar. Saber que o guarda de Israel não dorme, que nós temos um Deus que pode velar por nós. Na verdade, esse é o grande objetivo dele. É por isso que nós estamos aqui ainda hoje à noite, irmãos. Porque é uma missão. Porque há algo a ser realizado. Ora, meu irmão, não se engane, você não caminha pelas ruas de Campina Grande sem objetivo. Pelo contrário, há uma razão de ser para a sua existência. Há um fio último pelo qual você se encontra neste lugar, aqui, hoje à noite. Deus tem algo a realizar por meio da sua vida. Se Deus não tivesse um propósito para você, não tenha dúvidas, você não estaria mais sobre a face da terra. Você não está no planeta Terra passeando, não, meu amigo. Você está em missão. Há algo que Ele tem a realizar. Descubra depressa o que Deus tem com você. Porque quando você descobrir, você de fato vai estar vivendo nos auspícios da maior glória de Deus, no centro da vontade dEle. E não existe nada que se compare a isso, em absoluto. Portanto, qual a missão de Deus? Todos os catecismos nos ensinam. A missão de Deus, através de tudo quanto Ele criou, é manifestar a sua glória ao homem. Então, portanto, qual é a missão do homem? Por que o nosso coração pulsa? Por que nós estamos aqui hoje à noite? Ora, irmãos, a missão do homem é glorificar a Deus e gozá-lo por toda a eternidade. Nós só existimos para a maior glória de Deus. É nesse sentido que nós somos o sal da terra. Sabe por quê o mundo já de todo não apodreceu? Porque nós somos o sal. Vocês acham que são os postes de iluminação pública que iluminam hoje à noite a cidade de Campina Grande? Coisa nenhuma. Quem ilumina Campina Grande são os filhos de Deus, que manifestam a glória do Senhor onde quer que eles estejam. Um teólogo fabuloso, que já partiu para estar com o Senhor, chamado John Stott, dizia o seguinte: perguntar por que a carne apodreceu não é a pergunta correta. A pergunta correta não é por que a carne apodreceu. A pergunta correta é: onde estava o sal? Todos os dias, quando nós ligamos a televisão, todos os dias, quando nós temos acesso à internet, as notícias são as mais terríveis. E nós, irmãos, temos a sensação de que o mundo vai de mal a pior, as instituições são desacreditadas, aquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós, às vezes não nos passam confiança,
E nós ficamos desacreditados, entrementes a um caos que, ao que parece, impera. A pergunta correta não é porque o mundo vai de mal a pior. A pergunta correta é: o que a igreja tem feito enquanto tudo isso acontece? Qual tem sido a nossa influência? Qual tem sido o nosso engajamento? Como o nosso coração tem se comportado quando as manchetes estão passando diuturnamente ante os nossos olhos, sempre que nós ligamos o televisor ou passamos aqueles sites na internet com o smartphone na mão? Irmãos, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se nós perdermos o foco da nossa missão, nesse momento nós vamos deixar de levar sabor à vida das pessoas. Se nós perdermos o foco da nossa missão, nesse momento nós vamos deixar de ser luz. E a palavra de Deus é enfática. No momento em que nós perdermos a propriedade de levar sabor, de levar restauração, tudo isso propriedade do sal, à vida das pessoas, nesse momento, para o que nós serviremos? Para mais nada. Portanto, o conselho do Evangelho é: não importa que profissão você tem desenvolvido, não importa em que casa você mora, em que carro você ande, não importa em que universidade você estude, não importa em que concurso você tenha passado, a sua missão é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Imbuído desta missão, pense da seguinte maneira: assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Este homem que escreveu esta oração, ele tinha essa responsabilidade no coração, mas ele sabia que a força do seu braço e o poder do seu intelecto não seriam suficientes para servir a Deus da maneira como ele deveria ser servido. Ora, irmão, se eu fizesse uma enquete hoje à noite aqui, perguntando da seguinte maneira: quem aqui se acha digno, poderoso, inteligente, suficiente para servir a Deus? Quantos levantariam a mão? Por que ninguém levantaria a mão? Porque nós temos a certeza absoluta que nós somos ferramentas inapropriadas. Nós não somos os mais poderosos, nós não somos os mais inteligentes, nós não somos os mais preparados. Isso é fato, irmãos. Nós somos ferramentas inadequadas. Mas o nosso Deus é assaz benigno em se utilizar das ferramentas mais inadequadas para, por meio delas, realizar as obras mais extraordinárias. Converse com o pregador mais festejado da atualidade e pergunte para ele se ele se acha digno. E sabe o que ele vai dizer para você? É claro que não, meu irmão. Isso é graça. O salmista sabia disso. E por isso ele inicia a sua oração assim: seja Deus gracioso para conosco. Nós precisamos da graça, irmãos. Porque sem a graça nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Sem a graça nada de bom acontece. Nós precisamos diuturnamente da graça de Deus em nossas vidas. Este homem compreendia isso. Ele sabia que era uma ferramenta inadequada. Ele sabia que a obra de Deus era auspiciosa, gloriosa, sublime. E ele tão pequeno, com a responsabilidade tão grande. Portanto, ele dizia: Senhor, seja gracioso para comigo. Quando a oportunidade surgir de pregar o teu evangelho, me conceda a voz que eu preciso. Quando a oportunidade surgir de influenciar uma pessoa à luz das Sagradas Escrituras, dê-me a sabedoria devida. Que seja o Senhor e não eu. Que oração preciosa, irmãos. E clamando por essa graça que é suficiente para nos salvar e nos levar até os portões eternais, ele pedia duas coisas preciosas a Deus. Duas coisas que nós também devemos pedir. Ele dizia: seja Deus gracioso para conosco e, em primeiro lugar, nos abençoe. E, em segundo lugar, faça resplandecer sobre nós o rosto. Nos versículos 1 e 2, nós temos aquilo que os nossos doutrinadores chamam de silogismo ou hebraísmo. O que significa? Ele pergunta no primeiro verso e responde no segundo.
É bem interessante isso. Portanto, se você fizer uma junção do verso 1 com o verso 2, você vai entender o que ele pediu e por que ele pediu. Por exemplo, no verso 1 ele diz: seja Deus gracioso para conosco e, primeiro pedido, nos abençoe. Para que ele quer ser abençoado por Deus? Parte inicial do versículo 2, para que se conheça na terra o seu caminho. E em segundo lugar ele diz: faça resplandecer sobre nós o rosto, ou seja, nos encha com teu Espírito Santo. Para quê? Para que todas as nações conheçam a tua salvação. Aplicado à obra missionária, isso é brilhante. Por quê? Porque nós sabemos que temos que pregar o evangelho em Campina Grande, mas também no Alto Sertão, e na Amazônia Legal, e na Oceania, e na Janela 10x40. E como é que nós vamos chegar até esses locais, nos manter ali e finalmente termos condições de pregar o evangelho? Ora, irmãos, com condições logísticas. Sem isso nós não temos como fazer, a menos que Deus faça como fez com Elias. Ele tem poder para isso, não é? Na época de Elias foi um corvo, aqui na Paraíba, no sertão, pode ser um carcará, né? Levando carne. Mas Deus não precisa usar um carcará para levar carne para o missionário se ele tem a gente. Se nós somos apaixonados por ele. Se nós estamos muito mais preocupados com o reino dele do que com a nossa fartura do cartão de crédito. Se sabemos que a razão de ser da nossa vida é expandir o reino dele e manifestar a glória dele, e que tudo que nós temos é por causa dele, ele não precisa contar com corvos ou com carcarás, porque ele tem a gente, irmãos. Então o missionário diz: abençoe-me, Senhor, para que as nações conheçam o teu caminho. Meus irmãos, nós precisamos de condições para fazer a obra de Deus. O missionário, ele tem que comprar a passagem, ele tem que alugar a casa, os filhos dele têm que ir para a escola, assim como nós. O salmista sabia disso. Portanto, ele diz: Senhor, dá-me condições de fazer a tua obra. Porque para fazer a tua obra, Senhor, nós precisamos de recursos. Mas a maneira com que ele pede isso é sublime, é maravilhosa. Ele diz: abençoe-me, para quê? Para a minha própria glória? Não, ele diz: abençoe-me para que se conheça na terra o teu caminho. Que aplicação nós podemos fazer para as nossas vidas? Que tudo que nós não temos para nós mesmos. O que nós temos para a glória de Deus. A casa que você tem, meu irmão, não é sua, é de Deus. O carro que você tem não é seu, é de Deus. Ora, nós cantamos a todo tempo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Ele reina entronizado sobre todo o universo. E nós estamos em falta com ele, irmãos, quando temos apenas para nós. Porque a nossa missão é abençoarmos todos os povos com a bênção com a qual nós temos sido abençoados por Deus. Ele diz: Senhor, me abençoe. Me abençoe com um bom emprego, me abençoe com uma boa casa, deixa eu elaborar aqui com um bom carro, porque eu quero que tudo isso se manifeste em glória ao teu nome. Eu quero expandir o teu reino com isso. Eu quero alcançar os perdidos com isso, Senhor. Então abençoe-me para que se conheça na terra o teu caminho. Que oração preciosa, irmãos. Eu creio que Deus atende esse tipo de oração. Senhor, abençoa-me porque eu quero ser bênção. Abençoa-me porque eu quero abençoar. Abençoa-me porque eu quero expandir o teu reino. Abençoa-me porque o teu nome tem que ser glorificado. Isso é precioso. E no segundo momento esse homem diz: e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Ele pede por poder. Ele pede pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o Espírito Santo não dá. Porque sem o Espírito Santo nada de bom acontece. É por isso que o Senhor Jesus diz assim, final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 49. Ele diz: sem o Espírito Santo não saia de Jerusalém. Não saiam. Em Atos, capítulo 1, versículo 10, ele diz: permaneçam da cidade até que vocês recebam a promessa do alto. Aí finalmente em Atos 1:8, a gente sabe de cor, né, irmãos? Está escrito: mas vocês receberão ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, vocês estarão aptos a darem a própria vida por mim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia
Samaria e até os confins da terra. Se no primeiro momento nós precisamos de condições para enviar e finalmente manter o missionário no campo, no segundo momento nós precisamos do poder de Deus, porque sem o poder de Deus nós podemos ter milhões em nossos cofres, e os cegos continuarão cegos, e os coxos continuarão coxos, e os marginalizados continuarão à margem da sociedade. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que nós venhamos a nos preparar, ler todos os compêndios de teologia, ter um vocabulário rebuscado, uma retórica inflamada, se não houver poder do alto, irmãos, nada de bom vai acontecer. Um pregador batista poderoso dizia assim: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que palavras bonitas e lisonjeiras convencerem o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Sabe por quê? Porque palavras bonitas possuem o poder de falar a nossa mente, mas palavras bonitas não possuem o poder de transformar o nosso coração. Só o que transforma o coração do pecador é o poder de Deus. Não existe nenhum coração tão duro que o Espírito Santo não possa quebrar. Não existe um poço tão profundo que ele não possa alcançar. No poder do Espírito Santo todas as coisas são possíveis, irmãos. No poder do Espírito Santo nós podemos alcançar as 104 etnias indígenas brasileiras que ainda não foram alcançadas. Nós podemos alcançar os 10 mil povos ribeirinhos. Nós podemos alcançar os 6 mil assentamentos sertanejos. Nós podemos alcançar os 2 milhões de ciganos. Nós podemos alcançar os 9 milhões de surdos e mudos. Nós podemos alcançar os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo nós podemos alcançar os 16 mil povos que ainda não ouviram o Evangelho. 16 mil povos. No poder do Espírito Santo nós podemos alcançar os 7 mil povos, onde nunca o missionário colocou os pés. No poder do Espírito Santo, irmãos, nós podemos mudar a estimativa que diz que para cada 1.800 crentes nós temos um missionário transcultural. Você sabia que estima-se que atualmente no mundo nós tenhamos pelo menos 400 mil missionários transculturais? Desses 400 mil, 3%, ao que parece, se encontram agora na janela 10/40, que é a região mais difícil de ser alcançada atualmente na face do globo terrestre. Um universo, conforme o nosso irmão aqui falou, de 2 bilhões de pessoas para 4 mil missionários. No poder do Espírito Santo, irmãos, nós podemos transformar tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Portanto, imbuído dessa responsabilidade, ele diz no versículo 3: louvem-te todos os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Esse homem queria fazer com que a vida dele viesse a valer a pena. Ele diz: Senhor, é muito pouco para mim ser abençoado por ti, se essa bênção se restringe à minha vida. Eu não quero ser como o mar morto, que de tanto receber, sem conseguir doar, morreu em si mesmo, perdeu a sua razão de ser, e recebeu sabiamente essa nomenclatura, mar morto. Eu quero que a minha vida seja uma fonte a fluir a tua bênção, de modo a alcançar até os confins da terra. Mas eu só posso fazer isso no poder do Espírito Santo. E a razão última desses 2 pedidos é fazer com que todos os povos te louvem. Que todos os povos te louvem. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Porque não existe, como eu já falei para vocês, um único centímetro em todo o universo que não seja de propriedade do nosso Deus. E enquanto nós estamos aqui hoje à noite, nos postos de gasolina, espalhados pelas rodovias da vida, há crianças de 11, 12, 13 anos vendendo o próprio corpo. Agora, hoje à noite, há um papai e uma mamãe que não tem paz para sair de casa e vir para um culto, assim como você está aqui hoje à noite, porque se ele der bobeira, o filho foge de casa e vai comprar droga, e foge com a televisão, e foge com o rádio, e foge com o salário do mês, aí não tem feira, irmãos. Pessoas que procuram felicidade no final de uma garrafa vazia de álcool, de uma carteira de cigarro. A procura de felicidade, irmãos, onde elas jamais haverão de encontrar. Pessoas que possuem o vazio que outrora nós sentíamos, mas que nós não sentimos mais.
E um homem muito inteligente certa vez disse que esse vazio é do tamanho de Deus. Se o vazio é do tamanho de Deus, tem como preencher com álcool, irmãos? Tem como preencher com cigarro? No mês de junho, aqui em nossa cidade, nós temos 30 dias de festa bem pertinho daqui. Quando os 30 dias se acabam, as pessoas estão plenas, possuem paz que excede todo entendimento. Possuem? E se fossem 60 dias de festa? 90, 120, se fosse o ano todo, pegando o sol com a mão, encontrariam paz? Não, sabe por quê? Porque o vazio que há no coração dessas pessoas é do tamanho de Deus, e só pode ser suprido por Deus. Nós não temos condições de colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, enquanto essas pessoas permanecem dessa maneira, irmãos. Então o salmista diz no versículo 4, alegrem-se e exultem as gentes, ou seja, todos os gentios, pois julgas os povos com equidade e guias na terra todas as nações. O que ele nos ensina com isso? Que há esperança no Evangelho. As pessoas estão às voltas, porque elas entendem que não há razão de ser para sua alegria, porque por mais que elas procurem alegria e satisfação, tudo que elas encontram é dor de cabeça, dar com a cara na parede e outros prejuízos. Mas nós possuímos a paz que excede todo entendimento. As pessoas estão às voltas porque se sentem injustiçadas, porque não se sentem amadas, estão em verdadeiros calabouços emocionais. Nunca foi maior o consumo de remédios que procuram amainar a grande complicação que há nas mentes das pessoas, de modo que elas não conseguem dormir, e quando estão acordadas não conseguem ter paz, e dessa maneira, diuturnamente, elas acham que não há razão de ser para suas vidas. São pessoas que infelizmente ainda não possuem esperança. Mas o salmista está dizendo que Deus julga todas as pessoas como iguais. E que Ele tem poder de guiar por uma vereda reta, por um bom caminho. Ele tem poder de escrever uma nova história para todos os povos que neste momento se espalham por sobre toda a face do planeta Terra. Porque o Evangelho do Senhor Jesus tem poder de transformar. É por isso, irmãos, que ele diz assim: vinde a mim todos vós. Isso é a cara da nossa geração, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que é que me faz vibrar com essa passagem? É que Deus, Ele não impõe condições. Ele diz assim: qual é o teu problema? Você foi desenganado pela medicina? Está cansado, sobrecarregado, está exaurido, você não tem mais esperança? Vem a mim! Está com problemas na empresa, está com problemas na escola, está com problemas na rua. Eu não estou pregando um Deus que só resolve problemas. Pelo contrário, eu estou pregando um Deus que se compadece, um Deus que pode te enxergar, um Deus que pode ter uma solução para a tua vida quando a medicina diz que não, quando a química diz que não, quando a física diz que não. Um Deus, irmãos, que é todo poderoso. Tão poderoso que pode transformar realidades, assim como transformou a minha e transformou a sua. Que fabuloso isso! E por conta desse objetivo, ele reitera o seu pedido. Versículo 5, louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Havia uma alegria inabalável no coração desse homem, ele queria que as pessoas se rendessem ao Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo que, alguns anos atrás, em outras épocas, nós chamávamos de primeiro amor. Você já ouviu essa expressão? Primeiro amor. Acho que todos nós aqui, em dado momento das nossas vidas, saboreamos o primeiro amor. É aquele momento em que nós queríamos que todos os povos louvassem a Deus. Você lembra desse momento? Quando você dava os seus primeiros passos no Evangelho, geralmente acontece assim: o café da manhã era Jesus. No almoço era Jesus mais uma vez. E no jantar, Jesus de novo. Primeira oportunidade que você tinha, você falava de Jesus. Você ia comprar o pão, estava lá a moça no balcão, você dizia assim: você já ouviu de Jesus? E a fila enorme atrás de você. Você ia pagar o pão no caixa, estava lá o rapaz do caixa, e você dizia para ele: você já ouviu falar de Jesus? E a fila maior ainda. Tempos áureos, não era, irmãos? Por que nós vivíamos nesse desfrute diário da glória de Deus de uma forma tão enfática?
Porque naqueles primeiros dias nós estávamos saboreando o que é viver no desfrute diário de uma paz que excede todo o entendimento, e nós queríamos que todas as pessoas saboreassem a mesma coisa, portanto nós queríamos só falar de Jesus. Mas daí, irmãos, nós começamos a nos acostumar com isso. E os compromissos e as responsabilidades e tudo mais começam a somar a esse gozo do Evangelho que é inefável. E aí daí a pouco, irmãos, vai faltando tempo para falar mais de Jesus e para tentarmos alcançar cada vez mais pessoas. E nós justificamos isso com o fato de que o primeiro amor se foi. Mas é nosso dever lutar, irmãos, para que ele nunca se vá. É nosso dever orar a todo tempo para que as nossas mentes continuem sempre iluminadas pelo Evangelho e o nosso coração sempre pulse para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Você sabia que Deus responde a esse tipo de oração? Deus responde. Há muita coisa que eu tenho pedido ao meu Deus há bastante tempo e Ele ainda não me respondeu, pelo menos não de uma maneira que eu tenha compreendido. Mas eu continuo confiante. Nesta oração, Deus respondeu de pronto. Você lembra dos 2 pedidos? Ele diz: abençoe-me, Deus, para que se conheça na terra o seu caminho, e encha-me com teu Espírito Santo, para que todas as nações se rendam a ti. O pedido e o motivo pelo qual ele pediu. Nos versos 6 e 7, Deus vai responder a oração. Isso é impressionante. Ele diz assim, no primeiro momento: abençoe-nos, Deus. Olha para a porção inicial do versículo 6, está escrito: a terra deu o seu fruto. Isso é tão precioso, irmãos. Você sabia que tudo o que você precisa para fazer a obra de Deus você já tem? Tudo o que você precisa para fazer a obra de Deus você já tem. Você não precisa de mais nada. Olha para a tua vida. Olha como você já é abençoado. Por óbvio, irmãos, que nós temos expectativas, nós temos desejos, nós temos planos, nós queremos progredir. Mas aquilo que nós precisamos para fazer a nossa vida valer a pena, nós já temos. Nós já temos, irmãos. Deus já tem nos dado o que beber, Deus já tem nos dado o que comer, Deus já tem nos dado com o que se cobrir, e Ele disse: se a gente tiver isso, nós já devemos ter condições de fazer a obra dEle, portanto devemos estar com isto o quê? Satisfeitos. Não é precioso isso? Meus irmãos, Deus pode até nos dar conforto aqui, porque Ele é todo poderoso. E se Ele te der, louvado seja o nome do Senhor por isso, aproveite bastante. Mas em nenhum momento Deus nos promete conforto. O que Deus nos promete é uma guerra a ser travada. O que Deus nos promete é a certeza de que nós estaremos lutando todos os dias de nossas vidas pelo que é de mais importante sobre a face da terra, que é a alma de um homem. A alma de um homem vale mais que o mundo inteiro. E é isso que Deus nos assegura. E imbuídos dessa guerra, Ele nos diz assim: não se enganem, meus filhos, no mundo vocês terão aflições, porque vocês estão numa guerra, mas tenham bom ânimo. Quando a poeira da batalha chegar ao fim e vocês erguerem os seus olhos às alturas, vocês verão que nós vencemos. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vencendo o mundo, irmãos, no poder da glória de Deus. Ele pedia por bênçãos, por condições materiais, e Deus o deu. Ele diz: a terra deu o seu fruto. Ele pedia por poder no Espírito Santo, e ele diz na porção final do versículo 6 que Deus, o nosso Deus, já tem nos abençoado. Fazer uma pergunta básica para você aqui, você não tem que me responder, só reflita a respeito. Você é cheio com o Espírito Santo, meu irmão? Todo cristão que é cheio com o Espírito Santo é um missionário em potencial. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pode nos fazer falar numa outra língua. O Espírito Santo pode nos fazer interpretar essa língua. O Espírito Santo pode nos dar palavra de sabedoria. O Espírito Santo pode nos dar palavra de conhecimento. O Espírito Santo pode nos dar fé. Tudo isso é maravilhoso. Mas sabe qual é a missão precípua do Espírito Santo? Sabe qual é a missão máxima do Espírito Santo? Sabe por que o Espírito Santo habita em você?
A missão máxima, a missão precípua, o Espírito Santo habita em você para glorificar o nome de Jesus. A missão do Espírito é glorificar a pessoa bendita do Filho. Todo crente cheio do Espírito Santo é um crente capaz de viver para a maior glória de Jesus. E quando Jesus é mais glorificado? Quando nós realizamos a sua obra sobre a face da terra. Desta forma, irmãos, ele é glorificado. E finalmente ele conclui a sua oração de uma maneira muito corajosa. E com isso eu encerro a nossa reflexão. Ele diz, versículo 7, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Essa oração requer muita coragem. Não é todo cristão que é capaz de fazer essa oração. Infelizmente, irmãos, eu digo isso com o meu coração quebrado aqui. Sabe por quê? Porque houve uma geração que, quando via a glória de Deus, dizia assim, impactado por essa glória: eis-me aqui, envia-me a mim. Você lembra de Isaías 6, não é assim? Ele viu a glória de Deus, ficou magnificado, siderado, estupefado, de boca aberta. E quando ele viu a glória de Deus, Deus aproveita a oportunidade e fala assim: a quem eu enviarei para manifestar essa glória? Ah, irmãos, ele quer fazer a vida valer a pena e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa geração já viu a glória de Deus. Por meio da pregação do Evangelho, nós temos condições de ver o Senhor Jesus dependurado na cruz, sangrando por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Ressuscitando ao terceiro dia para nos salvar. Isso é glória, irmãos. É a glória do Evangelho. Mas mesmo vendo essa mesma glória, tal qual o profeta Isaías viu, infelizmente o que a nossa geração tem dito, à luz dos números missionários, é: eis-me aqui, envia outro. Ou então deixa eu terminar a minha escola, ou deixa eu terminar a minha universidade, ou deixa eu passar no meu concurso, ou deixa eu me aposentar, ou deixa eu criar os meus netos, ou deixa eu terminar a minha coleção de selos. Vai ficar difícil porque, né, os correios não andam lá também, mas você pode concluir ainda. Você pode fazer tudo isso, meu irmão, enquanto vive para a glória de Deus. Estudar na sua escola enquanto vive para a glória de Deus, terminar a sua universidade enquanto vive para a glória de Deus, passar no seu concurso enquanto vive para a glória de Deus, chegar à sua tão sonhada aposentadoria enquanto você vive para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu te imploro, tenha cuidado para não ganhar o mundo inteiro ao preço do seu relacionamento com Deus. Tenha cuidado para não sacrificar no altar da urgência o que é importante. O que é urgente? Urgente é falar inglês. Urgente é ter um carro para andar, uma casa para morar, água para beber, comida para comer. Urgente é ter um currículo elaborado. Urgente é passar num concurso de preferência federal. Urgente é ter um lugarzinho ao sol nesse famigerado mercado de trabalho. Isso é urgente, isso é para ontem. Mas o que é importante? Importante é ter tudo isso que eu falei aqui, sem perder a alma. E esse homem sabia disso. E ele diz: abençoe-nos Deus, ou seja, dê-me condições logísticas. Abençoe-nos Deus, nos encha com o teu Espírito Santo. E todos os confins da terra temerão o teu nome. Em outras palavras, o que esse homem está dizendo? Se o Senhor for comigo para me abençoar, e nós já concluímos hoje que todos nós somos abençoados, amém? Se o Senhor for comigo para me encher com o seu Espírito Santo, e nós somos o povo do Espírito Santo, amém? Então ele diz: não importará a hora, não importará o lugar, sempre que o meu Deus precisar, eu estarei lá, eu estarei à disposição. É preciso ter coragem ou não para fazer essa oração, irmãos? É preciso sim. Mas nós somos esse povo, e Deus vai nos dar esta graça de vivermos de uma maneira corajosa sobre a face da terra, até que finalmente Ele retorne para nos buscar. Amém? Vamos orar.